tudo bem? Segundo vídeo de administração eclesiástica, falando sobre a temática biblioteconomia, quase que não sai, né? A biblioteca e a sua importância. O que é uma biblioteca? A biblioteca, ela é o arquivamento de documentos literários, de textos ou documentos históricos em uma maneira aonde você possa encontrá-los de uma forma mais rápida e aonde venha trazer um raciocínio melhor. A função da biblioteca, ela funciona como um arquivo um arquivo imenso, para que você venha ter documentado toda uma história, toda uma doutrina, todo o ensinamento. Eu convido a vocês a irem na nossa Biblioteca Nacional, que é fantástico, ir lá naquele local, estudar ali, pesquisar naquele local, é algo maravilhoso. Ali nós temos registro de tudo aquilo que você possa imaginar. Então, uma riqueza intelectual muito grande. Essa preocupação é uma preocupação muito antiga. Existem bibliotecas que foram achadas dentro da arqueologia com mais de 4.000 anos de existência. Talvez a mais famosa que você possa já ter assim ouvido falar é a Biblioteca de Alexandria. A biblioteca no passado e no presente, elas vão sempre se interligar mediante a sua comparação com a preciosidade daquilo que é estabelecido. É estabelecido dentro da biblioteca um acervo cultural, um ato de preservar a memória intelectual de uma nação, de uma humanidade, da humanidade. É muito importante isso. O conteúdo da biblioteca, claro que ele pode ser muito diversificado. Todavia, você deve fazer um conteúdo dentro daquilo que tu vai estudar. Eu fiz teologia, então comecei a minha biblioteca, né, séria, porque antes eu já lia muito, então eu tinha muitos livros de literatura, filosofia, sociologia, mas eu foquei nos livros mais importantes sobre teologia. Depois eu fiz missiologia. Comprava livros de teologia e de missiologia, os livros mais importantes, e outros livros também que foram saindo que tinham algo de um conceito bom no mercado literário. Depois, conforme fui dando as aulas, me aprofundando em algumas aulas, aí eu tendenciei a ler dentro de algumas matérias também, buscando me informar cada vez mais concernente àqueles aspectos. Antropologia, comprei livros básicos sobre antropologia, sociologia, livros sobre sociologia, filosofia, livros sobre filosofia, ler os autores que eu estava comentando. Então, uma biblioteca ela é formada dentro da sua necessidade, dentro da sua perspectiva de expertise, para que você possa ter uma sabedoria maior dentro do material que você está lecionando. Exemplo, história. A história ela é muito importante. Eu baldrameei o conhecimento histórico dentro da história da igreja, história da teologia, história da sociedade brasileira, história da América do Sul, a história do cristianismo, e história de missões, história da filosofia, porque eram matérias que eu estava sempre dando aula. Estou projetando, né, fazer um segundo bacharelado, uma segunda licenciatura. E eu já estou separando livros que vai ser importante no decorrer dessa licenciatura que eu estarei fazendo. Então já vou começar a ler livros sobre esses temas, já pesquisei a faculdade e ali estou. Quando fiz um mestrado, comprei também
livros concernentes às matérias do mestrado, para que pudesse haver uma facilitação da minha memória, né, sobre aquele assunto, ou um domínio maior. Da pós também de teologia pentecostal, comprei livros de teologia pentecostal para que eu pudesse entender melhor. Então você deve montar a sua biblioteca dentro do objetivo de magnificar a sua expertise, para que você venha ter maior controle sobre o assunto que você está administrando. Então, dentro da área da biblioteconomia, nós temos vários aspectos que vai trazer necessidade de linguajar ou definições próprias desta área. No livro, onde é utilizado para que você possa estudar a administração eclesiástica, é demonstrado várias termologias. Eu peguei algumas que são muito utilizadas, que você deve ter a noção daquilo que elas representam. Exemplo, acervo. O acervo é um número de documentos existentes na sua biblioteca. Tudo é colocado como acervo. Do jornal ao livro mais volumoso que tu tenha é um acervo. Adendo, que é o acréscimo no final de uma obra. Apêndice, que é o suprimento no fim de uma obra. Apud, que é as citações diretas, que você mesmo pode fazer. Você pode ter um catálogo, um livro, um arquivo, né, de citações sobre aquela obra. Você tem um livro e você vai fazendo citações sobre aquela página, daquilo que você concorda, não concorda. De repente pode se transformar num trabalho acadêmico no futuro. Isso é muito bom conforme você está lendo. Eu faço muitas citações dos livros que eu leio. Bibliografia, que é a descrição dos livros ou materiais que foram utilizados para a formação daquele livro. Copyright, que é o direito que a pessoa tem. Edição Príncipes, que é o que nós chamamos das primeiras edições, das edições principais de uma obra. Também isso é muito, muito interessante, porque você tem livros que foram escritos em base de um livro que foi lançado há muitos anos atrás. Então essa seria a edição Príncipes, essa edição principal, essa edição primordial. Você, quando vai estudar alguma matéria, você vai ler o livro, você pega a bibliografia. Você vai notar que tem muitos livros que são repetidos em diversos livros posteriores. Esses livros são a base do pensamento desses autores, dos intelectuais. Então, o que você faz? Você, além de adquirir esses livros novos, você deve ler os livros clássicos. Os livros clássicos que vai fazer você ter a compreensão dos livros posteriores. Se você não ler livro clássico, você não vai conseguir entender nada daquilo que está sendo dito depois. Você não vai ter esse entendimento. Vimos também a epígrafe, que é a frase que é colocada, ou um título colocado no início de um livro, de um capítulo, de um poema, de um pequeno texto. Ele serve como dar sentido, introduzir a ideia, né, ao pensamento. Bom, muitas pessoas se perguntam como vão elaborar uma biblioteca. Uma biblioteca. O Cebolinha, né, entrou em mim. Né, a organização da biblioteca. A biblioteca, ela pode ser elaborada, né, para ser elaborada, ela precisa de um bom local, de preferência um local que não tenha umidade, porque o livro em si, ele precisa de uma limpeza, de um cuidado muito grande, para não dar mofo,
para não ter bichinhos, traças, né, que comem o livro, não ficar molhado. Mobiliário, estantes de 30 por 20 por 22, essa é a maior parte delas, ou estantes maiores. Tem de ter livro para apontamento individual, aquilo que você achou de cada livro e tal, livros de leitura. Uma coisa importante também, deve ter classificação dos livros e arrumação dos livros na estante. Como é que você vai arrumar esses livros na estante? Eu mostrei aqui para vocês como a minha estante ela é arrumada. É uma maneira bem arrumada, e eu depois eu catalogo esses livros. Para encerrar, hoje a biblioteca ela existe fisicamente, mas existem programas que nos ajudam muito dentro de uma biblioteca virtual. Eu vou citar alguns melhores aqui para vocês. Bibleware, GNU-teca, Open Bible e MTG Software. O MTG Software é o mais utilizado deles todos. Compensação, é um dos mais caros. Existem também bibliotecas que você pode comprar, que são gratuitas, que não vai ter as mesmas ferramentas da paga, mas pode ser bem utilizadas. E terminamos aqui a nossa matéria de administração eclesiástica. A próxima aula será de geografia bíblica. Que Deus abençoe a todos vocês.